Olá, boa noite. Vamos entrando, vamos iniciar hoje o terceiro episódio da série Novas Trilhas. Eu e o Mário Rondon. Vamos começar. Bem-vindos todos. Estou esperando a conexão agora com o Mário para que a gente possa dar início ao bate-papo de hoje sobre somos aquilo que pensamos. Será que somos mesmo? Será que a gente é aquilo que a gente pensa ser? Somos o que pensamos? É no mínimo intrigante isso. Boa noite, Paola. Bem-vinda, querida. Sempre nos acompanhando aí. Que bom que você está aí conosco. Estou aguardando a conexão do Mário. Mário acaba de entrar na sala. Eu vou conectar aqui com o Mário para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Estamos aguardando a conexão. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Mário! Cá estamos nós. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, estamos na série Novas Trilhas, ajudando as pessoas a buscar esses novos caminhos aí, essa nova realidade, né? Trilhar nessa nova vida, né, amigo? Nossa, com certeza. É E ela é isso. nova a todo momento, ela é nova, né? A todo É, momento, a todo dia ela é nova. Por vezes a gente deixa escapar essas novidades, mas ela está se renovando sempre, né? nós já estamos aí com a Paola que está na sala, nossa fiel aluna. Querida Paola, como vai, pessoal? Bom, Dayana, boa noite. Entrou a Dayana, Igor Olha o Barros, Igor. tá aí o Como é nosso que amigo. vai, meu amigo? Isso. O Igor é outro comandante de aeronave, né? Esse cara é o cara. Esse cara é ele. É foda. É por aí. Muito bem, o nosso happy hour é de conteúdo, né? Você viu que legal? Uma sexta-feira, 19 horas, os botecos estão fechados. A gente não pode tomar uma cervejinha, nem um café, nem um suco. Aí a gente vem aqui pensar um pouco, né, amigo? Filosofar um pouco hoje, né? Filosofar, é isso que nós temos que fazer. É isso aí, filosofia. Eu Aliás, não sei. pode Desculpa, falar. amigo, pode falar. Não, fala você. Eu não sei se você já antecipou aí para o pessoal, mas hoje a trilha vai ser um pouco socrática, né? A gente vai caminhar como se a gente estivesse caminhando na trilha mesmo, fazendo diversas perguntas, refletindo, voltando para a gente, indo para fora, voltando para a gente, indo para fora, para crescermos, né? Voarmos nessa trilha. Na realidade eu não cheguei a antecipar absolutamente nada ainda. Pessoal, Tá? olha, quem puder, como puder contribuir com um aviãozinho aí, vamos voar alto. Não, a Paola colocou, vamos embebedar de conhecimento. É isso aí, vamos nos embebedar de conhecimento. Muito Melhor bem. coisa que tem nessa vida é embebedar de conhecimento. E é bem legal o que ela colocou, porque se a gente não se permite ter dúvida, a gente está se impedindo de evoluir ao longo do caminho com novos conhecimentos, né? Normalmente a gente tem medo desse caminhar aí. Com certeza, com certeza. E nós precisamos entender também que o conhecimento não é aprendizado. O aprendizado acontece quando a gente adota o conhecimento, materializa ele em ações, né? Porque também não vale só você conhecer, né, Mário? A gente precisa materializar isso, colocar em atitudes, ações. Aí eu penso que se transformou num aprendizado. Com certeza. De nada vale. Quando acho que foi Ford que falou, informação é poder, né? Há Isso. muito tempo atrás, informação é poder. Hoje todo mundo tem essa informação. Se a gente não coloca essa informação que a gente tem a serviço nosso e dos outros, ela não serve de absolutamente nada, né? Certamente.
É isso aí. Bom, então, já que nós vamos filosofar nas novas trilhas, eu gostaria de começar contribuindo aqui, e para você, para todos que estão me ouvindo aqui, deixe-me buscar aqui. Eu posso começar com um momento reflexão, amigo? Na realidade, esse é um momento reflexão, né? Lucas, boa noite, como é que tá, amigo? Tudo bom? Josi, Tobias, Josi, boa noite. Josi, Sejam muito Lucas, bem-vindos. Vamos trocar, fique à vontade para perguntar, tem muito. colocar. É isso aí. Bom, de autor desconhecido, tá? Para a gente refazer uma reflexão e entrar no primeiro momento da nossa novas trilhas hoje, que é fazendo uma rápida revisão do que a gente viu. Nós estamos no terceiro episódio. E o que eu trouxe fala o seguinte: cultivam-se, começando pela inconformidade. Mas só quando se está cansado da mediocridade é que se tem o desejo ardente de mudar. Pode-se deixar para trás medos, apegos e, com esta energia adicional, iniciar a busca de uma vida nova. Bonito isso, né? Isso é forte, hein? Estar cansado da mediocridade. E o curioso é que essa, podemos dizer assim, metáfora, ela começa dizendo que a gente começa a cultivar com a inconformidade. Parece que a gente começa errado, então. Ou então porque a gente vai sentindo que tem algo contra a gente, contrário ao que a gente defende, contrário ao que a gente acredita. E quando a gente começa a sentir essa inconformidade, tem algo errado. Algo errado no reino da Dinamarca, a gente pode, aí a gente se permite a identificar alguma coisa para consertar. Quando a gente não permite viver isso, a gente vai viver eternamente nessa roda de mediocridades, né? Do mediano, do não estar mudando, do não permitir a mudança, né? Que é o que a gente caminhou, né? Iniciou a trilha, né? No primeiro e no segundo episódio. No primeiro episódio nós falamos sobre autenticidade e propusemos a viver uma transparência com respeito. No segundo episódio a gente veio falando sobre o mundo eu VUCA, né? Eu sou complexo, eu sou ambíguo, eu sou inconstante, volátil, eu sou tudo isso e sou maravilhoso. E a gente precisa saber bem gerir essa questão com ambiguidade, com as nossas mentalidades de crescimento, né? E agora a gente vem falando sobre a questão dos pensamentos, e você trouxe essa provocação da gente se sentir desconfortável com a mediocridade e nos propormos a estar num outro momento, num outro nível, num outro ritmo, né, em outra vibração. Isso para mim, Alexandre, é foda. É necessário à nossa vida. É necessário. E o curioso é que, ainda aqui nesse texto, quando a gente percebe essa mediocridade, a gente vai deixando de lado os medos, os apegos. Mas enquanto a gente não percebe, estamos apegados provavelmente à própria mediocridade, né? E esse apego diz muito, sabe sobre o quê? É a nossa inversão no raciocínio de nós termos as coisas. Na inversão de como obter as coisas. No mundo agora materialista, a gente vem caminhando do ter para o fazer e depois o ser. A gente caminha nesse jeito no mundo materialista. Quando a gente se permite ser chacoalhado e sair da mediocridade, a gente passa a se perguntar, opa, será que não é mais importante eu ser primeiro, começar a fazer coisas diferentes para ter outras coisas externamente? Né? Quer dizer, a gente passa a chacoalhar a nossa vida para ver a vida de uma forma nova, né? Com outro caminho, novas trilhas, né? Mas é necessário um grau de maturidade, e quando eu falo maturidade, eu não estou falando de idade, né? Eu conheço muita gente que tem 24, 25 anos e é extremamente maduro, bem amadurecido. Sim. E eu conheço cinquentões aí que não tem maturidade nenhuma. Então,
A maturidade, ela refere-se ao seu grau de consciência e não à idade que você tem, né? Então, Perfeito. Eu também concordo com você. Também concordo. quanto mais consciente você está, mais maduro você fica, né? E nós podemos conseguir essa consciência buscando conectar a autoconsciência, ou podemos nos tornar conscientes aceitando a ajuda das pessoas, né? Também podem nos mostrar trilhas, novas trilhas, para que a gente possa realmente seguir. Essa questão de nos permitir aceitarmos a ajuda do outro tem a ver com o que nós também falamos nos outros 2 episódios, o desenvolvimento das nossas virtudes. E uma grande virtude que a gente citou no episódio passado foi humildade. A humildade, que assim, no meu ponto de vista é a mãe de todas as virtudes, né, permite com que a gente desça alguns degraus para podermos perceber aquilo que a gente não sabe. Quer dizer, permite com que a gente saia da mediocridade, porque a gente começa a buscar novos conhecimentos, a pedir ajuda, como você colocou aqui, né, para outras pessoas. E aí, nessa atitude, nessa ação de ser humilde, a gente pula a mediocridade e vai para um outro momento. Esse outro momento, esse pular para um outro momento, dói. É doloroso. Né? Você crescer, você aprender, você sair da ignorância ou da dúvida, dói. Não é à toa que muita gente que estuda, vou dar um exemplo nosso, geral, eu acho que acredito que seja geral. A gente começa a aprender lá no ensino fundamental, ensino médio, antigo, matemática. Aí começa a ter muita dúvida. Muitos de nós fazemos o quê? Para de estudar. Porque dói, é cansativo. Então sair da mediocridade para o nível de conhecimento, ainda mais quando fala da gente, é doloroso. Tem que ter muita humildade e pedir ajuda muitas vezes para outras pessoas. E na realidade, quando nós decidimos fazer essa série, estava de certo modo no nosso inconsciente esse desejo de ajudar as pessoas, né? Ou consciente, podemos dizer assim. Agora, quem de fato quer ajuda ou não? E vamos aproveitar quem está na sala, levanta a mãozinha aí ou dá um tchauzinho. Se alguém conheceu ou conhece alguém arrogante, que é o contraponto da humildade, né? Eu acho que não. Alguém conhece Eu acho que ninguém para conhecer, não. Eu acho que é só coisa pouca, de poucas pessoas, assim. Poucos ambientes. Eu ando nos ambientes assim, eu não encontro, não, arrogantes. Normalmente só humildes. Quase budas. Vamos lá, quem conhece o arrogante? Levanta a mãozinha aí para a gente saber quantos na sala conhecem um arrogante, ou pelo menos já encontrou um arrogante, alguém que contrapõe totalmente a humildade. Alguém que contrapõe totalmente a humildade. E impede o nosso crescimento, né? Impede a gente de ir para o próximo momento, a gente sair da mediocridade. Olha a Ana aí, ó. A Paola. A Paola colocou 4 indicações. Significa dizer que deve conhecer alguns. Por aí, mais ou menos isso. Muito bem. E aí, Mário? Somos o que pensamos? Boa pergunta. Somos o que... Você fez várias perguntas aí pro pessoal nos stories, né? Eu fiz essa pergunta específica no meu story e saiu 86% das pessoas que votaram lá, 86% das pessoas acreditam que nós somos aquilo que pensamos. 86%. Hã? Curioso, um percentual alto, 86%. Percentual alto. E aí é interessante, né? Porque me ficou uma dúvida assim: se nós somos o que pensamos, e nós somos a única espécie que pensa e tem consciência no que pensa, vou repetir. Se nós somos o que pensamos, e somos a única espécie no planeta que pensa e que tem consciência que pensa, o que tipo de pensamento nós temos gerados e, portanto, que tipo de pessoas nós temos nos tornado com esses pensamentos? Tem muita coisa aqui. Se a gente acredita realmente que nós sejamos aquilo que pensamos,
Isso é um ponto bastante importante e relevante. Porque eu não sei vocês, mas eu normalmente, eu penso negativo de mim. Eu tenho muita autocrítica negativa a meu respeito. Eu penso muito em diminuindo a minha pessoa e o meu profissional. Se todos esses pensamentos me fazem o que eu sou, pô, sinceramente, eu acho que eu tô fumado, Alexandre. É, eu também. Às vezes eu me pego pensando em algo que não vai dar certo. Logo eu corrijo. Então eu fico pensando, será que quando eu penso que não vai dar certo, eu me transformo em algo que dá errado? Hoje nós estamos absolutamente para uma sexta-feira. Eu vou pegar até uma cachaçinha aqui, olha. E eu diria para você o seguinte: no mínimo, tem uma pergunta no Stories que eu fiz hoje, aliás, que foi feita, né? E eu respondi hoje, que eu achei extremamente curiosa. Eu posso colocar agora para as pessoas? Eu acredito até que a gente possa pegar as suas perguntas e ir orientando aqui os nossos passos nessa trilha. Essa pergunta que me fizeram eu achei super curiosa. Vamos começar por ela. Um determinado seguidor, né, ou aluno, não importa, ele perguntou: se eu penso que sou bom, logo eu me torno bom? Essa foi a pergunta. O que você acha? Eu queria até ver a opinião das pessoas que estão aqui, aliás, que vocês refletissem primeiro, né? Olha a pergunta do Alexandre. Alexandre, sua pergunta ela é Não, profunda, por mais que te pareça. na Se eu realidade, penso, como é que é mesmo a pergunta que você fez? na realidade, a pergunta não é minha. A pergunta foi: eu abri perguntas no Story. Ah, Me, tá, e foi do... me façam perguntas sobre o tema de hoje. O tema de hoje é Somos Aquilo que Pensamos, que é o terceiro episódio da série, ok? Bom, e aí abriram várias perguntas, entre elas a que eu achei super curioso. E ele pegou o gancho, somos o que pensamos, e ele perguntou: se penso que sou bom, eu me torno bom? Excelente pergunta dele. E aí a gente vai seguir a orientação da Paula. Vamos devagar, porque esse assunto, como é que ela falou? Porque esse assunto dá Tá. margem para muita distorção. E Isso. assim, a melhor coisa que se tem, Paula, é a gente ter distorções nesse momento. Porque no final da conta dessa live, o que a gente mais quer defender aqui é o pensamento sistêmico, é o pensamento estratégico e é o pensamento disruptivo. Para a gente viver hoje num ambiente onde a gente precisa, como profissionais, como líderes, como gestores, como professores, como pais, termos um pensamento disruptivo, nós precisamos estar abertos às distorções. Estar presos às nossas certezas pode levar a vários enganos e, como a gente falou no início da conversa, mediocridades. E aí essa pergunta que fizeram, se eu penso que sou bom, logo sou bom, ela tem vários momentos. Primeiro, ser bom ou ser ruim, no primeiro momento a gente tem que falar que é um juízo de valor. O que é bom para mim, não necessariamente é bom para o Alexandre. O que é bom para o Alexandre, não necessariamente vai ser bom para Lana, que deu boa noite aqui, para Paola, para Andréia, para o Alfredo. Então, o que é bom para uma pessoa, não necessariamente vai ser bom para outra. Então, o que eu pensar que seja bom para mim, não me torna necessariamente uma pessoa boa. Isso principalmente se eu não estiver aberto a perceber que existem vários juízos de valor que estão à minha frente, indicando possíveis caminhos que são bons e possíveis caminhos que são ruins. Aí eu gosto de lembrar de uma provocação que um frei me fez uma vez, um frei. Ele falou assim: Mário, tem um mandamento que fala assim, faça ao próximo o que gostaria que fizessem a você. Faça a outro o que gostaria que fizesse a você. Aí ele colocou a seguinte reflexão para mim, que eu sou apaixonado por essa reflexão. Esse fazer ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você, tem que ser levado com muita cautela. Porque o que você quer que seja feito para você
não necessariamente é o que eu quero que seja feito para mim. Então, quando a gente estiver conversando, eu tenho que abrir a minha mente e a minha forma de pensar o mundo para te perguntar a primeira coisa. Isso que eu estou com a intenção de fazer é bom para você? Porque se não for bom para você, já começa errado. E aí a gente pode levar para a empresa, né, Alexandre? Os líderes, a gente pode levar para pai, para a família, a gente pode levar para os nossos companheiros e companheiras de casa, de relacionamento. Né? A gente fica preso achando que eu sou tão bom, por que as outras pessoas não me aceitam? Eu sou tão bom, por que as outras pessoas não me ouvem? Né? Talvez seja necessário um momento de ser humilde, abaixar um pouquinho, abrir e ir para o próximo passo, sair da mediocridade. Faz sentido, meu amigo? Faz sentido, e eu diria, acrescentaria até, na realidade, o seguinte: tem uma conexão com a proposta que nós temos hoje, que é para falar dos 3 modos de pensar: o pensamento sistêmico, o pensamento estratégico e o pensamento disruptivo, certo? Nós temos essa proposta para hoje. Eu diria que um dos elementos, digamos assim, bem nocivos para o ser humano é os julgamentos. A gente julga, primeiro, que somos bons, ou a gente julga que o outro quer receber aquilo daquela forma. E muitas vezes é como você colocou, não há garantias de que aquilo que eu imagino que é bom para o outro seja bom para ele. Só vai existir uma possibilidade que isso não caia no julgamento. É você ter um pensamento sistêmico. É você ampliar o seu pensamento do todo. E o pensamento sistêmico é pensar com a complexidade. Não é pensar de forma simples. Tá? E a Paola traz uma grande contribuição que vale a pena registrar. Ela diz, no caso, seria saber ouvir, matou aí a charada. Perfeito! Uma grande competência, né? Nós não ouvimos o outro, na maioria das vezes. Paola e todos que estão nos ouvindo. Achamos pelo outro. E esse é um dos problemas da construção aí do pensamento. Alexandre, entendendo, aproveitando isso que você destacou da Paola, vou dar um exemplo, né? Quando a gente vai conversar com alguém ou algum amigo pede para vir conversar com a gente e ele começa a expor o problema ou a dúvida, quantos de nós, em quantos momentos, a gente, ao invés de ouvir, já fica maquinando a resposta? Não, já sei o que é para fazer, já sei o que é para fazer, e nem ouviu o que a outra pessoa está falando. Né? A gente não sabe ouvir. Nós temos uma pergunta do Alan que ele diz o seguinte: bom no sentido de ser um bom profissional ou bonzinho? Não, a pergunta no sentido de ser um bom profissional. Porque se somos o que pensamos, logo quem me fez essa pergunta, ele fez a seguinte pergunta: eu penso que sou um bom profissional, eu me torno bom? Vocês em nenhum momento perguntaram qual foi a minha resposta, né? Então, pois é, né? Posso colocar a minha resposta? Olha, a Fernanda, minha prima, que maravilhosa. Olha, na realidade, não sei se é prima, se é tia, se é cunhada, se é tudo. É minha tia prima, na realidade, Fernanda. Bem-vinda aqui, uma psicóloga maravilhosa lá de Cuiabá. Eu queria só destacar essa pergunta do Alfredo, não? Você falou Cuiabá. Do Alan, né? O Alan, que está na sala, também é o de Cuiabá. Levanta a mãozinha se for, Alan, porque se for, foi meu liderado, trabalhou comigo. Vamos lá. Cuiabrasa. Uma coisa que eu achei legal dessa pergunta do Alan, bom ou bonzinho, a gente até seria bom numa conversa saber o que ele quer dizer como bom e bonzinho. Né? Porque quando você fala bonzinho, pode ter um tom pejorativo. Nós não estamos aqui falando complacentes com erros. Nós não estamos aqui falando, não, eu aceito aquilo que é errado. Quando a gente está falando bom, é no sentido quase que filosófico platônico. O que é bom, o que é belo, né, o que é virtuoso.
né? Bom no sentido de estar fazendo algo bom para alguém ou para você. E aí a nossa discussão aqui, a nossa provocação é que esse bom como juízo de valor muda a depender da pessoa. Né? O que Tá, é bom para mim não necessariamente é bom para você. Né? perfeito. E aí isso é que tem que ser conversado. Bom, o Agora, Alan, sua resposta, Alexandre. a minha resposta, eu vou aproveitar o gancho do Alan, que ele acabou de responder que é ele mesmo. Ele botou, eu mesmo, Alexandre. Ok, que eu perguntei se ele estava em Cuiabá, que seria um profissional que trabalhou comigo. Então eu vou colocar a minha resposta a partir do Alan, que eu conheço já bem, já trabalhamos juntos, tá? Bom, o Alan é um bom profissional, aliás, um excelente profissional. Agora, será que ele é um bom profissional simplesmente porque ele pensa que é bom ou porque ele age de modo que ele seja um bom profissional? Essa foi a resposta que eu coloquei. Então, quando o participante perguntou, penso que sou bom, eu me torno bom, a minha resposta foi, a sua ação se predispõe a ser bom quando você pensa que é. Agora, daí você ser ou se tornar, vai ser as suas escolhas. Concorda? Você vai escolher ser alguém bom. E como o Mário colocou bem no início, né? Do fazer, do ser, do fazer e do ter, né? Então, nós temos que fazer as nossas escolhas nesse primeiro plano, não simplesmente pensar, eu pensar que eu sou bom e eu já me torno em alguém bom. Não, eu preciso agir como bom. E essa colocação sua nos dá a deixa, né, para colocar o gapzinho. Entre o pensar e o agir, há um caminho aí que a gente se propõe a fazer, né? Entre aquilo que eu penso e aquilo que eu ajo, há um caminho que existe. Né? E essa lacuna é um dos pontos, é uma das trilhas que a gente quer caminhar hoje. Né? Pensar e agir tendo resultados claros, objetivos no trabalho, em casa, no ambiente onde a gente está. Né? Vocês, nós, estamos satisfeitos com os resultados que nós temos obtidos? Nós estamos satisfeitos com as ações que nós temos tido na família, no trabalho, em qualquer lugar que seja, socialmente, com você? Você está satisfeito com as suas ações? Né? E que tipos de pensamentos têm gerado essas ações? Esses pensamentos, até as ações, têm lacunas? Têm degraus? O que acontece nessa trajetória? É possível a gente mudar as nossas ações por meio dos nossos pensamentos? Nossa, Alexandre, é tanta pergunta filosófica que eu fico grogue. Deixa eu voltar na cachaça. Tem uma outra aqui. Tem uma outra aqui também super interessante que foi feita hoje no meu story e eu também dei minha resposta. A pergunta é: o pensamento constrói o meu resultado? Você quer responder ou quer que eu comece? Eu respondi de forma bem prática. O pensamento, não. Ele vai indicar sua emoção. Agora, construir o seu resultado não é só o pensamento. Ele vai ser parte do processo de construção do seu resultado. É claro, se você pensar que não consegue, você sequer vai tentar. Agora, daí dizer que o seu pensamento constrói o resultado, aí eu penso que não. O que você acha disso, Mário? Olha, eu vou até responder essa pergunta somando a pergunta aqui da Lana. O que posso fazer para melhorar a performance, tendo pensamentos limitantes? Então, Lana, vou construir aqui a resposta à pergunta que o Alexandre colocou, e aí vamos ver se atende aí a sua pergunta. Quando a gente tem algum tipo de ação, algum tipo de resultado, a gente fez um caminho, um processo para ter esse resultado. A abordagem cognitiva, ela aponta a esse processo. Todo o nosso procedimento de entrar em ação ou não começa com um pensamento sobre nós.
E daí que a gente defende muito sobre a questão do domínio pessoal, da inteligência pessoal, do autoconhecimento. As percepções que nós temos sobre nós, e pode ser que a expressão pensamento limitante esteja falando sobre isso, as percepções que nós temos a nosso respeito, se eu me vejo como um fracassado, se eu me vejo como uma pessoa limitada, se eu me vejo como uma pessoa doente, se eu me vejo como uma pessoa frágil, são pensamentos que de alguma forma foram sendo desenvolvidas, algumas vezes pelas pessoas que têm autoridade na gente, a família, pai, algumas vezes por trauma, algumas vezes por diversas experiências que a gente teve, enfim, de diversas formas, essas percepções, esses pensamentos a nosso respeito, elas estão aqui com a gente. Né? E que quando muito internalizado, quando muito ali forte, muito firme, elas geram e criam crenças que ficam ali como se fosse um mapa, um gabarito que a gente segue. Esses pensamentos, essas percepções geram sentimentos na gente. Se você pensa, por exemplo, que você é vitorioso, forte, uma mulher empoderada, uma mulher foda, olha só, já muda até o jeito que você tá, que o corpo tá. Se você pensa que você é um homem fraco, fragilizado, burro, você muda até o jeito que o seu corpo se manifesta. Então, um pensamento gera um sentimento, que daqui a gente vai de alguma forma expressar, ou contido, ou de forma aberta. Gera uma emoção. Essa emoção que a gente sentiu, inevitavelmente vai ser expressa em algum tipo de ação ou comportamento. A gente vai começar a agir de alguma forma frente a esses elementozinhos. Né? Essas emoções, essas ações ou comportamentos, se tiverem muito repetidas, se tornam hábitos. É esse conjunto de comportamento, ação e hábito que dá um resultado. Então, a hora que pergunta, o que eu penso dá o meu resultado? Não, ele não constrói resultado. Ele participa de forma muito importante da construção desse resultado. Mas a gente pode redesenhar toda essa cadeia de percepção que a gente tem a nosso respeito quando a gente trabalha uma importante área, que é o nosso domínio pessoal, o nosso autoconhecimento. A percepção que nós temos sobre as nossas forças, as nossas vulnerabilidades, a nossa autenticidade, o nosso mundo VUCA, que a gente trabalhou tanto no primeiro quanto no segundo episódio, né, Alexandre? Então, nessa pergunta que fala assim, pensamento gera resultado? Não, não gera resultado. Ele faz parte de um processo, e é um processo bem complexo, que tem outros elementos que fazem sentido quando interligados, e é um momento, né, o nosso pensamento é um momento que deve ser levado muito em consideração e com carinho. E a gente pode, sim, redefinir as percepções sobre nós, os pensamentos sobre nós e sobre os outros também. Né? Por isso que é importante, uma coisa que a gente destacou no início da nossa conversa, nós estamos abertos a ver a necessidade do outro, quando a gente está liderando, quando a gente está sendo liderado, a ver a necessidade do outro, para poder, nessa verificação da necessidade, entender o que ele está pensando. Porque aí a gente vai conseguir, né, atender a necessidade do outro, a demanda do outro, a dor do outro, e não só a nossa também. Né, Alexandre? Perfeito. E nesse contexto ainda, eu gostaria de destacar um apoiador interno que nós temos, na medida em que a gente pensa efetivamente em algo, ainda em cima dessa pergunta, se o pensamento constrói o resultado. O Mário colocou, né? Não adianta só você pensar positivo. O pensar positivo vai fazer com que você tenha uma predisposição, digamos assim, uma energia maior, né? Eu penso que vou dar conta. A minha ação já é de quem vai realmente conseguir. Agora, penso que não dou conta. Provavelmente, o meu corpo já age de forma negativa. E um apoiador interno grandioso para todo esse processo do pensamento é a autocrítica também. É você ter um senso crítico elevado acerca das coisas que você faz. Porque alguns podem estar até satisfeitos com os resultados que construíram até o momento. Eu não estou com os meus. Não, o Mário, penso que não vai estar. Não.
A gente pode estar, né, deixando bem claro, a gente pode estar feliz com o que a gente tem. E isso é maravilhoso. Mas estar insatisfeito porque tem outros projetos. Aliás, São totalmente diferentes, né? aliás, eu acrescentaria aí a gratidão. Eu tenho muita gratidão por ter chegado até aqui. Perfeito. Sim. E o espaço que conquistei, a autoridade, o respeito, a credibilidade e etc. E eu não estou falando de grana, estou falando de situações, valores que muitas vezes assim é muito mais importante do que você ter simplesmente dinheiro. Porque também não adianta você ter dinheiro e não ter credibilidade, não ter alguém que acredite em você. Então, agora, Não viver aquilo que você é apaixonado, né? Para isso, né? Aquilo que te alimenta a exatamente. alma, né? Agora, quando eu faço uma autocrítica, quando eu penso, Alexandre, você pode ajudar mais pessoas? Logo vem a resposta: sim, posso. O que você está fazendo para que isso se materialize? Se você acha que ainda pode ajudar mais pessoas, vem a segunda pergunta na sequência. O que está sendo feito? Então, em termos práticos, o que nós estamos propondo nesse terceiro episódio, né? Primeiro, eleve seus pensamentos. Não é ruim pensar positivo. Claro que não é ruim. Mas também, só pensar positivo não vai trazer resultados. Você também vai precisar fazer aí algumas ações efetivas para que você realmente obtenha resultados. Tem até a música do rapzinho, né? Positividade total, foco, força e fé. Nunca foi Isso. só aqui. Então, a questão da lei da atração, que normalmente as pessoas trazem, você pensar positivo é uma coisa, e é uma coisa positiva. Aliás, eu acredito que nada que vá contra aquilo que você está fazendo, nada que vá contra, é positivo para você. Então, se você está pensando positivo, pô, continue pensando positivo. Mas o que nós estamos falando aqui não é sobre essa positividade, essa lei da atração. O que nós estamos falando aqui é algo bem profundo, é um domínio pessoal, né? É um processo de autoconsciência. É você encontrar você em seus pensamentos e suas percepções, reconhecer você nas suas forças, nas suas vulnerabilidades, para que você consiga com transparência, né, para que você consiga com autenticidade estar você no mundo do trabalho, estar você no mundo da família, estar você na liderança. E isso não é fácil. E a gente falou no mundo Muvuca no encontro passado das dificuldades, das agruras disso. Desculpe, meu amigo, cortei Não, é aí. que antes que eu esqueça, você falou de lei da atração, também teve essa pergunta, tá? Ah, teve? Teve lá nos stories, teve essa pergunta, porque é importante revisar, né, para algumas pessoas que entraram depois. Nós publicamos esse terceiro episódio com o tema Somos o que Pensamos, né? E lancei no Stories algumas perguntas, façam perguntas sobre o tema Somos o que Pensamos. E aí surgiram algumas perguntas. E uma delas foi isso, que o Mário acabou de falar. Um dos participantes perguntou: isso é lei da atração? Bom, minha Poderia resposta, ser. Poderia ser, mas não é, né? minha resposta que eu dei a minha ciência é esforço, trabalho, estratégia e decisão. Ponto. Foi essa a minha resposta. Então, assim, nós não estamos falando de lei da atração. Não, isso aqui não é uma aula de física quântica. Nós estamos falando de coisas efetivamente práticas. É claro que nós estamos, de certo modo, fazendo reflexões intensas, abstraindo o nosso pensamento, fazendo com que a gente traga alguns elementos filosóficos, até problemáticas também filosóficas. Estamos. Mas em termos práticos, tudo gira em torno do seu esforço, do seu trabalho, da estratégia que você adota e das decisões que você toma. E gostaria de acrescentar o seguinte: se você não toma uma decisão, também é uma decisão, tá? Perfeito. Perfeito essa é. A inação é uma ação.
né? A não decisão é uma decisão. Aliás, quando a gente permite não refletir sobre os nossos pensamentos, o nosso cérebro, a nossa mente passa a ser terra de ninguém, né? Então a gente está tomando a decisão de alguém habitar nessa falta de reflexão, de domínio pessoal, de autoconsciência, né? Sobre os nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso processo de escolher um caminho ou outro, né? É importante que a gente tenha excelente essa sua colocação agora, meu amigo. Achei vocês, nós temos que lembrar disso, né? A É, não ação é uma ação. eu sempre tenho isso comigo. Quando eu não tomo uma decisão, é uma decisão também que foi tomada. Tá? E nós precisamos ter esse alerta, porque deixamos de tomar decisões ao longo da nossa vida. Mais uma contribuição da Paola. Paola é uma, digamos assim, brilhante participação. Ela está dizendo, o pensamento em conjunto com as ações positivas promove um bom resultado. Faz sentido, né, Mário? O que você acha? Faz sentido. Pensamento é um pensamento bem construído, bem elaborado. Não estou falando se é bom ou se é ruim, que é um juízo de valor. Um pensamento sobre nós, percepções sobre nós, bem elaboradas, com domínio pessoal, nos promovem emoções e sentimentos fortes. E isso aí ajuda a gente a entrar em processo de ação, né, com mais segurança, mais assertividade, mais clareza, com a possibilidade, inclusive, de, se a gente perceber estar no caminho errado, volta, revê e busca uma nova trilha para ir. Né? Nós estamos falando aqui sobre sempre ter certeza, sempre ter clareza nas ações. Mas o que nós estamos buscando não são bons resultados? Então é importante que a gente trabalhe o nosso domínio pessoal, nossa percepção, nosso pensamento, para bem gerir as nossas emoções, para entrar, certeira nas ações e comportamentos, e aí com essas ações e comportamentos positivas, produtivas, né, encadeadas com uma visão do que você deseja para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, aí, amigo, tem tudo para dar certo naquele resultado que você almeja. Eu falei, tem tudo para dar certo, porque tem elementos que a gente não pode esquecer, fazendo uma análise SWOT na nossa vida, há elementos, né, Alexandre, que a gente não tem controle. Então, esses Sim. elementos que a gente não tem controle, né, o que não tem controle, não tem como a gente ficar remediando, ou preocupado, ou ansioso. Inclusive, é um processo de trabalhar nossas emoções nisso. Aliás, eu levei muito tempo para compreender que a única coisa que eu controlo é os meus próprios comportamentos, tá, gente? Nós temos aí o entendimento equivocado que controlamos as coisas ao nosso redor. Não, muitas coisas não estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, e é frustrante muitas vezes para algumas pessoas, né? Então, na realidade, nós controlamos os nossos impulsos, as nossas escolhas. Agora, isso é um processo de conscientização, porque levamos algum tempo na vida agindo de forma impulsiva, agindo de forma descompensada e etc, etc. Então, assim, em muitos momentos nós fomos pegos dessa forma. Quem, por exemplo, não escreveu, não deu uma porrada no e-mail que se arrependeu daquilo que escreveu, né? Só Jô, que como é que vai, Jô? Boa noite aí, prazer estar com você aqui também. Seja bem-vindo. pois é, bem-vindo também. Então, na realidade, tem duas coisas na vida que não voltam. É uma palavra proferida e uma tecla enviar, né? Então, depois que... Ainda bem que agora já criaram o apagar em mensagem do WhatsApp, né? Essa volta. mas você Essa dá só... um tempinho, essa dá um tempinho ainda para você voltar. Depois que viu, virou verde, já era. Ficou azul, Exatamente. Depois que viu, já foi. E já viu. quando você tenta pagar alguma coisa em grupo, sempre tem alguém que já leu, não tem E jeito. já, gente, sempre tem alguém que agora já era o que eu ganhei, já era. É verdade. Bom, a Joy está falando, estamos juntos sempre. Que bom. O Jô, meu tio, lá de Cuiabá. Ah, Cuiabá está em peso, então, na Cuiabá tá em sala? peso, Cuiabá tá em peso aqui. Cuiabá tá em peso. Que legal. Valeu.
Agora, uma coisa que eu queria trazer, Alexandre, dois pontos que a gente citou muito, eu queria deixar claro sobre o processo de pensamento e como influencia no nosso sucesso a gente falou muito sobre o domínio pessoal, falamos muito sobre a questão do domínio pessoal, é o primeiro grande ponto que nós temos que trabalhar para o nosso pensamento ser um pensamento positivo, empoderador, forte. E tem outro momento que a gente falou e eu não destaquei, é o nosso modelo de mundo, modelo mental. Eu não falei claramente, mas nós aqui tratamos como o que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. Esse é o nosso modelo de mundo, quanto mais aberto, quanto mais possibilitador, ou trazendo uma virtude, né? Quanto mais humilde esse nosso modelo de mundo for, mais nós estaremos propensos a sair da mediocridade, a ouvir o outro e crescermos num processo de pensamento sistêmico. Lembra que a gente está falando desde o início que a nossa ideia é a construção de uma competência com pensamento sistêmico, pensamento estratégico e pensamento disruptivo? Para a gente ter esse tipo de pensamento, nós não podemos achar que nós somos um indivíduo. Nós crescemos no conjunto. E para ter esse conjunto, nós precisamos nos conhecer e ter modelos de mundo mais abertos. Né, meu amigo? Perfeito, perfeito. E a gente poder entender que cada construção daquilo que nós pensamos, eles estão ancorados em três fatores. Primeiro, nosso estado motivacional e emocional pode trazer uma contribuição para aquilo que a gente está pensando. Pode trazer, não, traz, né? Traz uma contribuição. Um outro fator, pessoas à nossa volta, elas podem influenciar na forma que pensamos também. E o ambiente a qual nós estamos inseridos. Então, esses três elementos que nós precisamos ficar muito atentos. E muitas vezes eles estão, de certo modo, internalizados no nosso cotidiano. Então, pessoas à nossa volta nos influencia, o ambiente que nós estamos e o nosso estado emocional e motivacional também pode contribuir com a forma que a gente pensa, né? Então, eu diria que o antídoto para isso é a ressignificação, né? Você buscar um novo significado para os fatos. E, meu amigo, sabia que eu acho que a gente, como fala, ó, organizou isso bem. Porque a atividade de hoje, desse episódio, tem a ver com essa questão da gente ressignificar os fatos. Né? O momento ação dessa trilha tem a ver com o que a gente vai propor para o pessoal, né? Para eles fazerem uma ressignificação de um pensamento. A propósito, é importante a gente já começar a estruturar, porque nós já estamos a 50 minutos de live e o Instagram só nos permite 1 hora, né? 1 hora, por enquanto é 1 hora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O que vocês estão achando? Está ficando claro? Está muito filosófico? A ideia é o seguinte, nós estamos a propostas de uma trilha para criar autenticidade, segurança, firmeza, domínio profissional e pessoal na gente, no todo. Né? No primeiro episódio nós falamos sobre autenticidade. No segundo episódio nós falamos sobre o mundo eu VUCA. E agora no terceiro episódio nós estamos trazendo sobre a questão do pensamento. Só que é um pensamento amplo, com 3 grandes abordagens. Um pensamento sistêmico, um pensamento estratégico e um pensamento disruptivo. Por que isso? Porque a gente precisa estar aberto a essas transformações do mundo. Está tudo mudando muito rápido. E uma das coisas que o Alexandre e eu, nós identificamos é que quando nós estamos presos às nossas certezas, nós como os líderes, gestores e pais, perdemos. Perdemos e muito. Então a possibilidade de nos deixarmos mais humildes, mais abertos, mais propensos a sair da mediocridade e ir para um próximo estágio é maravilhoso, mas também é desafiador. É muito difícil, vou colocar logo a palavra. É muito difícil. Porque tudo bem, a gente pensa, e tudo bem, a gente tem um resultado. Nem sempre a gente está satisfeito com o nosso resultado. Como é que a gente muda isso daqui? Aí então, a gente lançou a provocação. Nós somos o que nós pensamos. Será que nós somos o que nós pensamos? Mas se eu for o que eu penso, tem como eu mudar isso daí? Porque eu não estou satisfeito com o que eu estou tendo. E aí é uma coisa importante.
E estejam abertos a estar se construindo diariamente. Então, o que eu defendo, e com o Alexandre também depende que a gente conversou sobre isso, é o estarmos sempre em evolução. Então, hoje, o meu pensamento sobre mim ou sobre qualquer outra coisa pode vir a ser diferente. Essa possibilidade de poder vir a ser diferente, o pensamento é empoderador. Por quê? Porque ainda que o pensamento não nos traga os resultados, ele faz parte de forma muito forte no processo de construção dos resultados que a gente deseja. Para a gente ter um pensamento foda, um pensamento forte, um pensamento empoderado, uma percepção sobre nós, e assim sentirmos, né? Aí vem a coerência que a gente falou lá no episódio passado, ter coerência cardíaca, coerência cognitiva, para a gente pensar, falar e agir em uníssono, de acordo, né, com os nossos valores. E quando a gente tem essa coerência cardíaca, é diretamente expresso nos nossos resultados, de alguma forma, levando em consideração que nem tudo a gente controla. Perfeito, perfeito. A Darlene cumprimentou, deu boa noite aqui para todos, né? A Darlene é presidente do Instituto da Mulher Contabilista e vai estar segunda-feira comigo abordando o tema educação financeira, tá? Oh, que maravilha! Eu não consigo na segunda-feira na hora, mas eu vou ver na sequência como sempre, meu amigo. Tá bom, porque eu quero até aproveitar, registrar aqui o convite, nós vamos divulgar nas redes sociais um tema muito importante para esse período que nós estamos vivendo de crise econômica. A Darlene é uma empresária e profissional especialista nesse assunto de finanças. Né? Show de bola demais. Pessoal, aproveitem, olha, é uma oportunidade ímpar. Com certeza. 2 pessoas, Alexandre e Darlene, 2 pessoas top. Pois é, a Darlene é top, eu não sei tanto. Tô assinando embaixo. É assim, amigo. Muito. Tá bom. A Paola está colocando, a pandemia está nos permitindo pensar diferente a todo momento, sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria... Jaqueline, boa noite para você também. Tá aí a Jaque. Boa noite, Jaque. Boa noite. Eu gostaria só de reforçar, porque nós temos aí mais 6 minutos. Eu adoro as observações da Paola, olha. Adoro. Eu também. A Paola faz observações extremamente interessantes. O Silmon está na sala também. Boa noite, obrigado pela aula de hoje. Olha aí, também o Silmon. Boa noite, Silmon. Silmon, boa noite. Silmon é do Cicobi, foi meu aluno também na formação de liderança, né? Então, Marlene está agradecendo aí o convite de participar segunda-feira, mas não precisa agradecer, eu é que agradeço você ter aceitado, porque nós estamos cumprindo a nossa missão, a missão de ajudar as pessoas, né? Então, só para fazer um fechamento no raciocínio que o Mário colocou, quando a gente se predispôs a fazer esses episódios, e são 5 episódios, nós estamos no 3º, os episódios eles têm uma sequência lógica. Então, a minha sugestão é que você não perca essa sequência. Senão, digamos assim, se você não esteve no primeiro, foi para o segundo, mas se você não esteve no segundo, esteve no 3º, ou se agora você está no 3º, mas não vai no 4º, só quer ir no 5º, quando você aparecer, você vai dizer o que esses 2 malucos estão dizendo. Tá? Porque que viagem, que viagem é isso? Desses caras. Que trilha é essa? Que trilha de rumo, de trilha, né? Aí você não vai conseguir fazer as conexões, porque nós estamos em 5 episódios, esse é o 3º, né? Então, como o Mário colocou, o primeiro nós falamos de autenticidade, o quanto isso tem valor na nossa vida, falamos do VUCA dentro de nós, né? O mundo eu, o mundo VUCA dentro de nós. Hoje nós estamos falando sobre 3 pensamentos que são 3 pilares para a nossa vida moderna. Pensamento sistêmico, pensamento estratégico e disruptivo. Eu tenho que, de certo modo, pensar com qualidade, né?
E, aliás, eu diria o seguinte, a gente deve isso para os gregos. Os gregos, filósofos gregos, nos ajudaram a pensar, né? Então, Demais, demais, amigo. exatamente. A Jaque Magda do Cicobi Vale do Aço está dando aí os parabéns. Um abraço para todo o pessoal do Vale do Aço, pessoal do Cicobi lá, o Ander, uma grande liderança lá no Cicobi também. Um beijo para todos vocês. Não é isso, Mário? Vamos pensar que a gente é maluco. Vão. É porque assim, o que a gente está propondo para vocês? São reflexões de competências novas para um momento bastante exponencial que a gente está falando, né? Dizem até que a gente está vivendo na sociedade 5.0. Olha só, quarta revolução industrial. A gente está vivendo uma revolução em educação. A gente está vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise emocional, psicológica. Então, nós precisamos alimentar algumas competências fundamentais para passar por isso, né? E tem que fazer sentido, né, Alexandre? Tem que fazer sentido para a gente tem mudar, colocar prática. Eu gostaria de que você já passasse o exercício, porque nós temos 3 minutos só. 3 minutos, beleza. Pessoal, o exercício tem a ver com a seguinte frase do Henry Ford, que eu vou me permitir ler. O Henry Ford falou: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Ao Alexandre e eu, nós propomos a vocês pensarem sobre um pensamento específico de vocês. Pensarem sobre um pensamento específico de vocês. Como é que vai ser a atividade que a gente propõe? Vocês, pensem você está aí, em primeira pessoa. Né? Você está aí, beleza, sentado, e você tem diversos pensamentos. Mas tem um, que eu tenho certeza que tem um, que geralmente ele aparece, ele suscita. Então você vai pegar esse um, vai escrever no papel. Tá? Aí, com esse pensamento em mão, você vai colocar 2 cadeiras na sua frente. Uma à sua direita, outra à sua esquerda. Quem vai estar nessas 2 cadeiras? É você mesmo, só que em terceira pessoa. Tá? Você vendo as outras pessoas. Estão me acompanhando? Vocês vendo as outras pessoas na sua frente. Aí, no você, em terceira pessoa, à sua direita, você vai questionar a favor daquele pensamento. Você vai falar a favor do pensamento. E lá, você vai ouvir esse você em terceira pessoa na cadeira falando a favor. E o outro você que está na cadeira à esquerda vai falar contra o pensamento. Certo? É uma provocação, né, uma meta-provocação de um pensamento. É o metalogo, sabe? Vou colocar aqui filosófico, né? A gente vai discutir um mesmo pensamento. Isso em cima de um. Agora, você imagine se você se critica continuamente em diversos dos pensamentos que você tem a seu respeito. Então, a Lana, lá em cima, ela perguntou como trabalhar pensamentos limitantes. Está aqui uma técnica simples. Faz sozinho no quarto, porque senão vão te chamar de louco. Tá? Eu costumo fazer aqui no meu escritório sozinho isso daí. Não precisa fazer na sala com as pessoas ouvindo, não. Faz só você. Então, vou repetir lá. Dá tempo para repetir aí, Alexandre? Temos menos de 1 minuto, 59 segundos, e está caindo a qualquer momento. A qualquer momento. Mas, de qualquer forma, foi um prazer. Mas eu acho que ficou claro o exercício, tá? Então, nós queremos agradecer a presença mais uma vez. Foi super legal. E fiquem de olho. Nós vamos para o 4º episódio, que vai acontecer quinta e sexta-feira da semana que vem. Tamo junto sempre, pessoal. Qualquer coisa, manda um direct para mim, para o Alexandre. Prazerzão, né? Somos o que pensamos, pensamos o que somos. Vamos mudar esse pensamento, essa linha, essa trilha. É isso aí. Mário, valeu. Um beijão para você e até breve. Gente, bom final de semana a todos. Tchau. Vou esperar o Instagram derrubar. Está faltando 15, 14, 13. Pensamento de ruptura, pessoal. Paola mandou uns coraçãozinhos. Beijo. Tchau, abração. Jaque, Paola, obrigado. Beijão. Tchau, pessoal, todos.